Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes um pouco mais acerca de Davi, este jovem de fé, este jovem que teve grandes conquistas em sua vida, que prevaleceu sobre o gigante Goliat. Primeiramente, vamos a compreender por que Davi pudo vencer aquele gigante que era muito mais forte que ele, mais grande, tinha muitas armas de guerra, um homem preparado em la guerra desde sua juventude. E Davi era um muchacho, era muito jovem, não tinha aún idade para servir ao exército de Israel. Ele havia ido ao campamento de Israel para levar uns panes e queijos, porque tinha 3 irmãos que estavam no exército servindo a Saul. E Davi, chegando no campamento, viu que todos estavam muito assustados, preocupados, porque havia um filisteu, um gigante, que todos os dias saía para desafiar ao exército de Israel. Ele afrentava ao Deus de Israel. Ele não queria uma guerra. Ele queria apenas um homem que fuera a lutar contra ele. E se este homem lo vencera, então os filisteus serviriam a Israel. Pero se ele vencera, então Israel teria que servir a los filisteus. Era um desafio. Pero quem tinha valor para enfrentar aquele gigante? Todos lhe tinham medo, porque todos estavam mirando para seu tamanho, para sua estatura, para sua força. E nadie tinha valor para enfrentá-lo. Hasta o rei prometeu dar grandes riquezas a quem o vencera, dar a sua hija para casar-se com ele que vencera o gigante, isentar a casa de seu padre de tributos. Pero nadie tinha valor. Todos estavam possuídos de medo. E Davi, quando escutou aquele gigante afrentando ao exército de Israel, ele se indignou. Ele não aceitou esta situação. Ele disse: quem é este filisteu incircunciso para que provoque a los esquadrones del Deus vivente? Amiga minha, amigo meu, Davi não era um jovem que vivia por vista. Ele vivia por fé. Ele creia com todas suas forças no poder de Deus. E hablaram com Saul as palavras de Davi. E Saul mandou chamá-lo. E Davi se apresentou a Saul e lhe disse: não desmaje o coração de ninguno a causa de ele. Tu servo irá e peleará contra este filisteu. E Saul lhe disse: não poderás tu ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres muchacho, e ele um homem de guerra desde sua
juventude. Amiga minha, amigo meu, ponga atenção nisso. Saul trajo para David, que estava com tanta fé, uma palavra negativa, uma palavra de dúvida para neutralizar sua fé. Saul lhe disse: não podrás tu ir contra aquele filisteu. Tu não podes. Quizás você que me escute neste momento já haja escutado muitas palavras de dúvidas, muitas palavras negativas, alguém que lhe disse que você nunca venceria este problema que você está enfrentando, alguém que lhe disse que você não é capaz, que é impossível, que seu problema é demasiado grande, que você não tem condições, enfim. E neste mundo em que vivemos, nós outros escutamos muitas vozes negativas, muitas palavras negativas, muitas palavras de dúvidas, e é importante que sepamos filtrar as palavras que escutamos, porque necessitamos estar apoiados em la palavra de Deus para que podamos vencer. David não se deixou influenciar por estas palavras e respondeu a Saul e disse: tu servo era pastor de las ovelhas de seu padre, e quando venia um leão ou um osso e tomava algum cordeiro de la manada, salia eu tras ele e lo heria e lo librava de sua boca, e se levantava contra mim, eu lhe echava mano de la quijada e lo heria e lo matava. Fosse leão, fosse osso, tu servo lo matava. E este filisteu incircunciso será como um de eles, porque ha provocado ao exército del Deus vivente. Amiga minha, amigo meu, observe você a fé de Davi. Davi añadiu, dizendo: el Senhor que me ha librado de las garras del leão e de las garras del osso, ele também me librará de la mano de este filisteu. David não estava apoiado em la força de seu braço, porque não tinha forças. Na verdade, não era capaz. Pero la força que ele tinha estava dentro dele. Ele tinha la fé. Uma fé pura, uma fé real, verdadeira, não era uma fé teórica. Ele creia com todas suas forças em Deus, em el Deus de Israel. Davi tinha uma fé definida, bem definida, e não se deixava influenciar por nadie, por palavras negativas. David não consultava a nadie, ele consultou a Deus. Ele estava apoiado em Deus. Isso é muito importante. Quizás você que me escute neste momento se encontra debilitado delante de algum problema que você está enfrentando, porque você ha escutado muitas palavras de dúvidas, muitas palavras negativas, que você se está volvendo louco, que é impossível você resolver este problema, que seu caso é um caso perdido, que não tem solução, que nada lhe pode ajudar, nada lhe pode livrar deste problema. E quizás você vive consultando a um, consultando a outro, você ha consultado hasta brujos. Você é uma pessoa que todos os dias consulta seu horóscopo. Sim, consulta o horóscopo buscando uma guia, uma orientação, ou você vive buscando a profetas que lhe deem uma profecia para que você sepa que decisão tomar na vida quando você, amiga minha, amigo meu, se você quer vencer
Se você quer ser um vencedor nesta vida, vencer os problemas que lhe afligem, que lhe agobiam, este mal que lhe atormenta, você necessita consultar a Deus, apoiar-se em sua palavra e não hacer caso às palavras negativas, às palavras de dúvidas que escutamos a diário neste mundo. Este foi o secreto de David. Primeiro, que David tinha o Espírito Santo. Isso já é algo muito importante, porque ele tinha o Espírito Santo. Aí está a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos fortalece. O Espírito Santo é quem nos dá fé. A fé é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, nos instrui o caminho que temos que seguir. Ele nos dá a direção correta para a nossa vida. E nós outros temos que depender unicamente do Espírito Santo, porque, amiga minha, amigo meu, não há problema que não tenha solução. Deus é o Deus de lo impossível. Ele pode tornar possível todas as coisas. Ele pode curar esta enfermidade que você tem neste momento. Ele pode restaurar sua família, seu matrimônio, sua economia. Ele pode cambiar toda a sua vida. Só vai depender de sua fé. Você só necessita crer em la palavra de Deus e não deixar-se abatir por las palavras de dúvidas, porque o diabo trabalha com a palavra de dúvida para neutralizar nossa fé, para impedir-nos de conquistar nossa vitória. E David só pôde vencer ao gigante Goliat, e não apenas ao gigante, senão que todas as batalhas, todos os problemas que enfrentou em sua vida, persecuções, injustiças, porque ele estava apegado a Deus, ele estava apoiado em la palavra de Deus, ele tinha uma fé definida. Isso é clave para que você pueda vencer. Se você quer vencer este problema, se você quer, há uma saída. Pero você necessita seguir os passos de David. Você necessita seguir a orientação da palavra de Deus. Primeiramente, invertir em sua vida espiritual. Procurar llenar-se do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não somos nada. Sem o Espírito Santo não podremos vencer as lutas desta vida. O Espírito Santo, para que você tenha ideia, é tão importante, que Maria necessitou do Espírito Santo para que pudesse dar a luz ao Senhor Jesus. Ela concebeu do Espírito, foi obra do Espírito Santo. Jesus, quando cresceu, antes de começar o seu ministério neste mundo, ele também foi bautizado com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo lhe fortaleceu em los momentos difíceis, los momentos de injusticias, de aflicções, de traições, de abandonos. O Espírito Santo lhe capacitou para vencer. E Jesus orientou que todos temos que buscar o Espírito Santo. Amiga minha, amigo meu, se você invierte em sua vida espiritual, se você prioriza sua vida espiritual, se você prioriza o Espírito Santo em sua vida, e você começa a viver uma vida por la fé, não ponendo atenção aos problemas, às aflicções, às circunstâncias da vida, às palavras negativas, palavras de dúvidas que escutamos a diário neste mundo. Se você põe seu foco
em la palavra de Deus, usted vencerá. E não haverá nada que lhe seja impossível. Nada. Nada lhe será impossível. E me gostaria aqui hacer-lhe uma invitação muito especial, porque estaremos realizando uma semana de fé, del 7 ao 14 deste mês de março, del domingo 7, próximo domingo 7, ao domingo 14. Uma semana de fé, em la fé de David, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo e determinando sua liberação, sua vitória, câmbio para a sua vida. Amiga minha, amigo meu, és uma grande oportunidade para você que está delante de problema que há anos você está tentando vencê-lo e aún não ha logrado. Uma oportunidade para você que tem gigante em sua vida. Qual é seu gigante? Qual é seu gigante? És uma deuda impagável? O desemprego? Seu gigante qual é a crise econômica que o país está vivendo? Problema de saúde que você tenha? Qualquer que seja seu gigante, Deus lhe dará a vitória. Deus lhe dará a vitória, porque actuando Deus, quem impedirá? Estaremos este domingo, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe, orando, clamando, determinando a vitória, a liberação para a sua vida. Este domingo, muito especial aqui em Madrid e no Centro de Ajuda que esteja mais cerca de sua casa, não deixe de participar, porque o Espírito de Deus obrará em sua vida e você conquistará a vitória. Deste domingo 7, 10 da manhã, ao domingo 14, Semana de la Fé, no Centro de Ajuda. O Espírito Santo hará uma obra grande e todos seus gigantes cairão em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, se lhe ha ajudado, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam esta palavra de fé e possam vencer os gigantes de suas vidas. Amanhã regressamos aqui com todos ustedes, com nosso café espiritual. Que Deus lhes bendiga e hasta amanhã.